Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta quarta semana do tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta nossa revista semanal, com notícias e informações, a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar um pouco mais sobre as noites de formação organizadas pela Comissão de Liturgia para a atualização dos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística. Vai acompanhar também sobre a vigília vocacional que marcou o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações aqui na Diocese. Também na missa em ação de graças, presidida por Dom José Gislon, em ação de graças pela eleição do Papa Leão XIV, vai acompanhar também a mensagem do nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, no contexto destes 150 anos da imigração italiana, que vamos comemorar no próximo dia 20, terça-feira, e, é claro, o programa Razões da Fé, que nesta semana aborda o que esperar do pontificado de Leão XIV. Nos dias 6 e 7 de maio, na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, aconteceu um momento, ou melhor, dois momentos de formação e atualização para os ministros da Comunhão Eucarística. Confira como foram esses dois momentos. A Diocese de Caxias do Sul, por meio da Comissão de Liturgia, com o apoio da Catedral Diocesana, Paróquia Santa Teresa d'Ávila, realizou na terça e na quarta-feira, dias 6 e 7 de maio, dois momentos formativos para ministros da comunhão. As atividades aconteceram de forma híbrida, com dezenas de participantes presencialmente na Igreja Mãe da Diocese e diversos aparelhos conectados pelas páginas do Facebook da Diocese e da Catedral. O primeiro encontro, na terça-feira, dia 6, foi assessorado pelo coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia, Padre Josimar Romil. Ele abordou diretamente dois assuntos, o censo do sagrado e as funções do ministro da comunhão. A segunda e última noite, 7 de maio, se voltou para as posturas e o perfil, além dos testemunhos do ministro da comunhão, assessorada, então, pelos membros da comissão, Fabiane Paza, da Paróquia Catedral, e Maurício Venturim Kini, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado. A partilha dos assessores teve como base diversos documentos do magistério da Igreja sobre liturgia e, em específico, a Instrução Geral do Missal Romano. Você pode acompanhar os vídeos das duas formações pelo YouTube da Diocese de Caxias do Sul, www.youtube.com/Diocese de Caxias. Em diversas paróquias da Diocese, como no bairro Cruzeiro, em Caxias, nas cidades de Carlos Barbosa, São Francisco de Paula e em Pinto Bandeira, os ministros se reuniram para acompanhar a transmissão dos encontros. O objetivo desses momentos de atualização foi fortalecer os ministros para que exerçam o seu serviço com crescente reverência, consciência e alegria. A atualização representa um chamado ao crescimento e à renovação de compromisso com o Cristo Eucarístico e com a comunidade de fé. No dia 8 de maio, nosso bispo diocesano Dom José Gislon presidiu a missa em ação de graças pela eleição do novo Papa, Leão XIV. O Papa foi eleito no início da tarde, aqui pelo horário de Brasília, e então, depois, nós celebramos a missa na parte da noite, na Catedral Diocesana. Na noite da quinta-feira, 8 de maio, o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, presidiu a missa em ação de graças pela eleição do Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV. A celebração foi realizada na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila, e foi concelebrada pelo vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, e pelo pároco e vigário da Catedral, Padres Volney Vanassi e Tiago Camozato. A liturgia, conforme prevê o missal romano, elevou a ação de graças ao Senhor por ter dado à Igreja o novo pastor. Robert Francis Prevost será o Papa de número 267 na história da Igreja, sendo o 266º sucessor de São Pedro. Dom José comenta a eleição do novo Papa. Eu penso que representa uma caminhada muito bonita e cheia de esperança para a vida da Igreja, porque é um Papa que traz em si, na sua missão, na sua história de vida, de vocação, de missão ao serviço da Igreja, o povo de Deus, uma realidade, digamos, de um país de primeiro mundo, mas também uma realidade de um homem
que viveu por muitos anos numa missão, numa realidade latino-americana, mais precisamente na região amazônica do Peru, e também servindo como bispo numa das dioceses do Peru, realidades muito diferentes. Por isso, acho que é muito bonito ver, né, novamente um Papa que tem a sua esperança, ou digamos, sua experiência missionária muito forte na América Latina, na América do Sul, é eleito Papa. O que isso quer nos dizer como igreja? Quer dizer justamente que a igreja ela continua olhando essa realidade pastoral do povo de Deus a caminho de proximidade, de ajudar esse povo, né, a peregrinar para a casa do Pai, mesmo se ferido pelos contextos da história, mas movido por uma esperança, pela presença do Mestre e Senhor Jesus, que guia e conduz esse povo na realidade da vida e no mundo em que vivemos. Por isso, acho que é um momento para louvarmos e agradecermos a Deus, né, por essa escolha, acho tão bonita, tão significativa, que tivemos iluminada pelo Espírito Santo na nossa igreja. Eu creio que ele fará um bom pontificado e, acima de tudo, conduzirá a barca de Pedro mesmo em meio às tempestades do tempo e da história em que vivemos, sem perder o DNA da igreja, que é o anunciar o Evangelho, porque é o anunciar o reino de Deus no contexto que vivemos, para que todos tenham dignidade de vida, como filhos e filhas de Deus, independente da realidade onde estão. Por isso, a Ele também a nossa oração, a nossa comunhão, e para que Ele possa, sim, sentir-se fortificado e, acima de tudo, sentir essa força de oração do povo de Deus, de toda a igreja, para que possa exercer um bom pontificado, marcando também a história, caminhada de vida pessoal e espiritual desse povo de Deus a caminho da nossa igreja. No último sábado, dia 10 de maio, também na Catedral Diocesana, aconteceram dois momentos muito importantes: a vigília vocacional e a Santa Missa, recordando o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, Domingo do Bom Pastor. Confira. O 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, celebrado no 4º domingo da Páscoa, em 2025, nos dias 10 e 11 de maio, teve uma vigília vocacional e a Santa Missa na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila. Participaram desse momento de oração os seminaristas, jovens vocacionados, animadores vocacionais, religiosos e religiosas. Durante a vigília, presidida pelo coordenador da Pastoral Vocacional na Diocese, Padre Luciano Dalmolin, foram feitas leituras bíblicas e foram cantados refrões vocacionais, além de diversos momentos de silêncio. Diante do Santíssimo Sacramento, os jovens colocaram seu chamado vocacional, o caminho de discernimento, e junto de padres religiosos e religiosas, pediram ao Senhor da Messe que envie mais trabalhadores para a vida da igreja. A missa na sequência da vigília também foi presidida pelo Padre Luciano e concelebrada pelo vigário paroquial da Catedral, Padre Tiago Camozato. Para este ano de 2025, o Papa Francisco deixou uma mensagem com o tema Peregrinos de Esperança, o dom da vida, em comunhão com o Ano Santo, o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. E nós, como igreja, também celebramos o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O nosso Papa Francisco nos deixou uma bela mensagem para celebrarmos este dia. A vocação é um dom precioso que Deus semeia nos corações, uma chamada a sair de si mesmo para trilhar um caminho de amor e serviço. Por isso, o nosso convite é para que em família, em comunidade, a nossa prece seja uma só, pelas vocações. Reze renovando a sua vocação, reze pedindo para que o Senhor da Messe continue a passar por nossos caminhos e convidar, chamar outros tantos, crianças, jovens, adultos, para trilhar o caminho da vocação que Deus sonha para cada um. No sábado, dia 10 de maio, lá em Caravaggio, na preparação para a 146ª Romaria de Caravaggio, aconteceram duas pré-romarias muito importantes. A pré-romaria dos cavalarianos, chamada Cavalgada da Fé, e também a Romaria dos Carros Antigos.
O Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, acolheu no sábado 10 de maio duas das mais tradicionais pré-romarias em preparação à 146ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. A Romaria dos Cavalarianos, também conhecida como Cavalgada da Fé, chegou neste ano à 30ª edição, reunindo um grande número de peregrinos que chegaram em procissão a cavalo até o santuário. Segundo informações da 25ª Região Tradicionalista, cerca de 1.000 cavalarianos participaram da celebração das 11 horas, presidida pelo padre Renan Dallagnol. Outra pré-romaria, realizada durante a tarde desse mesmo dia, foi a Romaria dos Carros Antigos, que acontece pela 17ª vez. O evento reuniu diversos veículos clássicos que chamaram a atenção de quem passou pela esplanada do santuário. A procissão chegou para a missa das 15 horas, onde os motoristas também receberam uma bênção especial. Mais de 800 veículos estiveram na esplanada e arredores, segundo informações da organização da Romaria. Até o dia 24 de maio, outras pré-romarias acontecem, preparando a 146ª Romaria de Caravaggio, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de maio, com o tema Mãe da Esperança, rogai por nós, em referência ao jubileu, o Ano Santo dos Peregrinos da Esperança. Também na Catedral Diocesana, no domingo, dia 11 de maio, aconteceu o Jubileu das Mães, a peregrinação jubilar das mães, celebrando, o Ano Santo e, ao mesmo tempo, recordando o Dia das Mães. Na manhã do domingo, 11 de maio, a Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila, celebrou a peregrinação jubilar das mães. Em meio ao jubileu dos Peregrinos da Esperança, muitas mães foram com suas famílias até a Catedral, lugar de peregrinação e celebração do Ano Santo. A celebração foi presidida pelo pároco da Catedral, Padre Volney Vanassi. As mães foram acolhidas na porta da Igreja-Mãe da Diocese e depois, em procissão, as participantes foram à pia batismal, onde aconteceu a renovação das promessas do batismo e a aspersão. Junto da cruz no presbitério foi realizada a oração pela Igreja em comunhão e nas intenções do Papa Leão XIV. Na sequência foi celebrada a Eucaristia. No próximo dia 20 de maio, terça-feira, nós iremos celebrar os 150 anos da imigração italiana. 150 anos que os imigrantes italianos chegaram ao Rio Grande do Sul, sobretudo na localidade de Nova Milano, aqui em Farroupilha, que as 4 primeiras famílias chegaram. E o nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, tem uma mensagem de gratidão e também de celebração. Para nós celebrarmos os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, é o momento, penso, de revermos a nossa história. Revermos a caminhada que fizeram os pioneiros, tendo presente não uma realidade folclórica, mas uma realidade de vida muito difícil, mas que assumiram essa nova realidade aqui com perspectiva de futuro. Consumiram suas vidas, calejaram as mãos, desbravaram as florestas, porque traziam dentro de si sonhos e esperança, marcados pela fé, pela perseverança, de deixarem para as novas gerações um mundo melhor, uma realidade melhor. E se hoje nós colhemos os benefícios de todo esse passado feito com muito trabalho, sonho, esperança, fé, temos que também manifestar gratidão. Gratidão por aquilo que fizeram, mas gratidão acima de tudo pela coragem que tiveram de partir de uma realidade tão distante e vir para uma realidade que não conheciam, uma realidade onde tudo precisava ser iniciado para dar dignidade de vida. Mesmo assim afrontaram essa realidade. Afrontaram o desafio de atravessar o mar, o desafio de recomeçar no meio da floresta, o desafio de reconstruir uma realidade nova. Por isso, penso que a palavra gratidão é a palavra que simboliza mais esse momento da nossa história. Revendo a nossa história, tendo senso de pertença, de gratidão, mas também revendo a história com protagonismo no presente e um coração também cheio de esperança em relação ao futuro. Porque somos portadores desse sonho dos nossos imigrantes. Que saibamos mantê-lo vivo, para termos uma sociedade mais justa, fraterna, que proporciona bem-estar a todos. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta quarta semana do Tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós vamos dedicar todo esse segundo bloco para falar sobre a eleição do novo Papa e o que esperar do pontificado de Leão XIV. O padre Leonardo Inácio Pereira e o jornalista consultor do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, Oscar Elizalde Prada, participaram do programa Razões da Fé desta semana e nos ajudam a entender um pouco já sobre as linhas do pontificado de Leão XIV e um pouco do que nós devemos esperar deste Papa agostiniano. Oscar, eu começo contigo. Como tu percebeste aí em Roma a eleição do Papa Leão XIV? Como foi a reação da comunidade de Roma, da imprensa e também do clero, dos cardeais, enfim, à eleição do novo Papa? As primeiras reações logo da eleição, do dia 8 de maio, foram muito boas. Eu acho que no momento nem muitos esperavam que o nome do elegido para a sucessão do Pedro fosse um cardeal dos Estados Unidos, mas também com uma experiência missionária de 22 anos no Peru, portanto muito perto de nós latino-americanos, e foi muito bem recebido. Ontem foi o encontro com os meios que vieram para Roma para a cobertura do conclave, e acho que foi uma mostra dessa grande acolhida que teve o Padre Leão XIV neste primeiro encontro. Quando ele chegou, ele teve uma longa salva de palmas, todo mundo estava muito feliz. Aí ele brincou um pouco falando que normalmente esta situação de ovação, de salva de palmas prolongada, acontecia no final do discurso e não no começo. Então ele esperava que todo mundo ficasse acordado até o final. Brincou um pouco. E foi muito bom este encontro. Ele também já está marcando um pouco as linhas do seu pontificado. Acho que de a pouco vamos conhecendo um pouco mais o nosso novo Papa, mas também é claro que ele se situa sempre na continuidade do trabalho que foi iniciado pelo Papa Francisco, desta igreja muito voltada para as periferias, muito perto dos pobres, muito comprometida, digamos assim, com a realidade do mundo, mas ele também vai fazendo do seu jeito, como me falou há poucos dias o cardeal Leonardo Steiner, da Arquidiocese de Manaus. Ele me falava que ele achava que este Papa continuaria o legado do Papa Francisco, mas do seu jeito. E estas palavras também foram parecidas às palavras do cardeal Omeya, da Espanha. Ele falava de o Leão já está no trem que deixou o Papa Francisco, já subiu ao trem, mas vai fazer com um estilo próprio, um modo próprio.
Então acho que tem essas interessantes perspectivas que estão falando os nossos cardeais. Padre Leonardo Pereira, qual o impacto que causa o nome de Leão XIV? Houve muitos que julgaram ele por não ter escolhido Francisco II ou um outro, João 24, enfim. Houve também quem criticou as vestes, a cruz da apresentação no dia da eleição. Bom, primeiramente dizer assim que para todos nós foi uma surpresa quando ele foi apresentado com este nome, né? Eu fico imaginando o que se passou na cabeça do Papa para poder escolher este nome, porque significa uma nova identidade, digamos assim, né? E a gente vê que quando ele foi apresentado com o nome de Leão XIV, muitas especulações surgiram, né? Muitas pessoas começaram a fazer uma memória desde Leão Magno até Leão XIII, né? E agora, recentemente, naquela conversa que ele teve, Papa Leão XIV, teve com os cardeais, ele deixou claro para a humanidade inteira e para a Igreja a razão pela qual ele escolheu este nome, né? E ele disse que é exatamente por uma referência, dentre outras razões, mas a principal que ele deixou esclarecer é exatamente esta referência ao Papa Leão XIII, que foi um Papa que exerceu uma missão muito importante, especialmente quando da Revolução Industrial estava acontecendo alguns abusos da parte dos operários e trabalhadores, e a Igreja precisou dizer uma palavra forte, contundente, para ajudar, especialmente as pessoas menos favorecidas, aqueles que estavam sendo explorados, a encontrarem dignidade, a terem leis a seu favor e assim por diante. Então, a gente vê que ele mesmo falou isso, o Papa Leão XIV, na conversa com os cardeais, esclarecendo, olha, escolhi este nome por causa da incidência social do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum, para os ouvintes que estão nos acompanhando, que foi o primeiro documento, digamos assim, sistematizado da doutrina social da Igreja, né? Então, a gente entende com isso que uma das linhas fortes do Papa Leão XIV será exatamente o cuidado com as pessoas menos favorecidas, com os pobres, os trabalhadores e assim por diante. Padre Léo, o que significa termos um agostiniano na esteira do Papa, na esteira da cadeira de São Pedro, substituindo um jesuíta? É interessante porque já por 2 pontificados nós temos padres, bispos que são religiosos, né? Papa Francisco era jesuíta e assim marcadamente jesuíta, né? Porque as reflexões dele normalmente em 3 pontos, a imagem do caminho, que é muito própria dos jesuítas, de Santo Inácio, a ideia do discernimento, que está nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, a questão do discernimento dos espíritos, o discernimento da própria vida e assim por diante. E agora a gente tem um agostiniano como Papa, né? Aqui a gente precisa ter presente algumas realidades da espiritualidade agostiniana, né? Uma primeira que eu gostaria de destacar é a interioridade, a vida de interioridade, né? Santo Agostinho ele vai dizer que tarde te amei, ó beleza tão infinita e tão bela, tarde te amei. Onde que ele encontrou essa beleza? Dentro de si. Então, a gente já vê isso também em algumas das características do nosso Papa. Ele não é difuso, ele tem parece uma introspecção, algo assim espiritual, né? Eu vejo com bons olhos essa questão da espiritualidade agostiniana tão presente nele. Tem alguns aspectos de governo também que são próprios dessa congregação, dessa ordem religiosa. Na sua primeira fala, ele citou o seu pai Agostinho. Ele disse assim, que Santo Agostinho ele escreveu, né? Quando ele foi eleito bispo, né? Ele disse assim, com vocês eu sou cristão, para vocês, eu sou bispo.
E o Papa usou essa expressão na sua primeira fala. Então, ele se entende cristão com todos, mas ele entende também que o seu ministério é um serviço, né? E então essas duas características eu destaco, a questão da interioridade e da dimensão espiritual, mas também essa questão do governo, que certamente vai precisar escutar muito e interiorizar para tomar as decisões. E se pudesse dizer uma última palavra que eu vejo muito presente no nosso Papa, são as palavras positivas que ele lança para o mundo, né? Na primeira fala dele, ele deseja paz, e ele diz uma coisa muito linda e que deve ajudar a gente a se animar e ter esperança. O mal não prevalecerá. O mal não vai prevalecer no mundo. Nem as guerras, nem a fome, nem a injustiça. Por que não vai prevalecer? Porque nós, seres humanos, temos uma responsabilidade social nessa terra. E nós cristãos, pelo fato de sermos cristãos, ainda mais, porque temos a prerrogativa da nossa fé cristã que nos coloca diante das realidades. Vindo para cá, para o estúdio, falava com o Felipe, eu disse, olha só que coisa linda a nossa igreja católica. Existem outras igrejas que se preocupam com o social? Existem. Mas vejam como o mundo todo se voltou para Roma nessas últimas semanas, porque a Igreja Católica tem uma palavra para dizer para o mundo. E a figura do Papa, que cria essa amálgama, né, que une, como falava o Padre Leonardo, que cria essa unidade, é expressão desse cuidado de Deus pela humanidade. Tanto é que no Dia das Mães, no Regina Coeli, né, o Papa disse assim, olha, uma das expressões mais bonitas de Deus é a gente ver os gestos das mães, a gente pode ver Deus nos gestos maternos. É fantástico isso. É o cuidado de Deus pela humanidade. E eu acredito que Deus teve um cuidado maternal com a humanidade, dando-nos Leão XIV. Até a próxima semana. Até o próximo ponto de encontro.